Boa noite, Legião. Meu nome é Tiago e eu tinha 12 anos quando essa história aconteceu comigo. Eu vivia em uma pequena cidade do interior localizada no estado do Amazonas. Eu morava sozinho com minha mãe. Era final dos anos 90. Lembro que meu pai tinha morrido recentemente e eu estava muito abalado com isso. Meu pai sempre me levava para caçar passarinhos na mata perto da nossa casa. Ele me ensinou tudo sobre a floresta, mas depois que ele faleceu, eu me sentia muito só e com raiva do mundo. Desde a morte de meu pai, em um acidente de caminhão alguns meses atrás, nossa vida tinha sido muito difícil. Minha mãe trabalhava como empregada doméstica e eu ficava sozinho em casa durante o dia, aonde eu deveria ir para a escola no período da tarde. Eu não gostava muito de ir estudar porque eu sofria bullying dos outros meninos. Eu preferia ficar em casa lendo os gibis que o meu pai me deixou ou brincando com o meu cachorro Rex. Certo dia, eu e minha mãe tivemos uma briga feia. Ela chegou em casa mais cedo do trabalho, cansada e estressada, e me viu jogado no sofá, assistindo televisão. Eu tinha cabulado a aula naquele dia, algo que eu vinha fazendo cada vez com mais frequência, mas ela ainda não tinha ideia disso, já que o horário da minha escola terminava antes dela chegar. Antes que ela perguntasse, eu já fui mentindo dizendo que tinha saído mais cedo, pois a professora da última aula havia faltado. Ela disse: "Você saiu mais cedo da escola hoje?" Eu respondi: "Sim, a professora faltou e liberaram a turma mais cedo." Então ela disse: "Você não tem nem vergonha de mentir para mim assim, na cara dura?" Ela expressou sua raiva. "Ontem à tarde me ligaram e pediram que eu fosse à escola hoje para discutir sobre você. Saí mais cedo do trabalho e descobri que você não estava lá hoje e que andou faltando muito nos últimos meses. Você mentiu para mim." Ela começou a gritar comigo, dizendo que eu era um irresponsável, que eu não ajudava nada fazendo isso e que eu tinha que estudar para arrumar um emprego quando crescesse. A gota d'água foi quando ela disse que, se meu pai estivesse vivo, ele sentiria vergonha das minhas atitudes. Eu respondi ela em voz alta, dizendo: "Mas ele não está aqui. Está?" Eu fiquei muito magoado com as palavras dela e respondi na mesma moeda. Nós dois falamos coisas horríveis um para o outro, até que ela me deu um tapa na cara e mandou eu ir para o meu quarto. Eu subi e fiquei um tempo ali, chorando, deitado em minha cama. Já estava anoitecendo quando juntei minhas coisas numa mochila velha, peguei o facão que era do meu pai e saí de casa escondido, decidido a sumir por uma noite. Pulei a janela do meu quarto e andei até a mata que ficava perto da nossa casa. Conhecia aquela mata como a palma da minha mão, por causa das minhas caçadas com meu pai. Entrei mata adentro sem pensar nas consequências, ainda cego de raiva. Conforme fui me afastando, percebi que já estava escurecendo rápido. Até pensei em voltar, mas só de pensar em voltar e não ver meu pai naquela casa, já me batia uma tristeza. Meus pensamentos foram se acalmando e a raiva foi dando lugar a um pouco de medo. Comecei a ouvir os sons da noite na floresta e minha cabeça encheu de histórias sobre os perigos que poderiam estar espreitando na escuridão. Continuei andando sem rumo pela mata, com medo, mas determinado a não voltar para casa tão cedo. Não queria dar o braço a torcer depois da discussão com minha mãe. Os sons da noite foram ficando mais intensos. Ouvi o pio de corujas, o canto de grilos e sapos. Até que de repente escutei um uivo longínquo que me fez gelar a espinha. Parecia vir de bem longe, mas ecoava entre as árvores com um som lúgubre.
Mesmo assustado, continuei caminhando. Até que depois de um bom tempo, olhei para trás e vi uma silhueta escura se movendo entre as árvores. Era grande demais para ser um animal comum. Meu coração disparou e eu gelei. Quando a criatura se aproximou um pouco mais, à luz do luar, pude ver sua forma medonha. Era um lobisomem, alto, peludo e andando apoiado nos membros traseiros. Sua cabeça era como a de um lobo, com focinho comprido e dentes pontiagudos. Ele farejou o ar e eu soube que tinha sentido meu cheiro. Seus olhos amarelados brilharam na escuridão quando avistaram minha figura paralisada de medo. O lobisomem soltou um rosnado gutural e começou a se aproximar lentamente. Eu estava apavorado, mas consegui reagir e saí correndo em disparada pela mata adentro, com a fera no meu encalço. Corri, desesperado pelo mato, esbarrando em galhos e tropeçando em raízes, mas sem ousar olhar para trás. Conseguia escutar o lobisomem atrás de mim ganhando terreno. Suas patas pesadas faziam barulho sobre as folhas secas no chão da mata. Meu coração parecia que ia explodir. Meus pulmões ardiam enquanto eu forçava minhas pernas ao limite. Até que avistei um rio à minha frente e, sem pensar duas vezes, pulei nele. Mergulhei fundo e deixei a correnteza me levar, e emergi do outro lado, me agarrando às raízes de uma árvore caída. Olhei para trás ofegante e vi o lobisomem parado à beira do rio, rosnando furioso para mim do outro lado. Ele andava de um lado para o outro na margem, mas parecia não ousar entrar na água. Senti um alívio momentâneo, mas sabia que aquela fera ainda estava à espreita. Continuei caminhando a passos largos e olhando sempre ao redor, com medo de cruzar o caminho daquela fera novamente. De repente escuto o que parece ser o uivo daquela besta, mais uma vez. Resolvi subir em uma árvore grande no caminho para me esconder. Era difícil escalar o tronco liso, mas o medo me deu impulso. Consegui chegar a um galho alto e robusto onde pude me equilibrar, escondido pela folhagem. Fiquei em silêncio absoluto, com medo de qualquer ruído que pudesse denunciar meu esconderijo. Fiquei agarrado ao galho da árvore, tentando nem respirar direito para não fazer barulho. Meus músculos doíam da tensão e meu coração ainda batia veloz. De repente, olhei para baixo e vi aquela criatura se aproximando mais uma vez. Ela começou a farejar até que olhou para cima e pareceu ter me visto. A criatura, antes calma, agora estava completamente feroz. Ela tentou subir na árvore. Era tão grande que seria questão de tempo até me alcançar. Com o facão do meu pai, comecei a desferir golpes na criatura toda vez que ela subia e se aproximava. A cada golpe dado, ele caía, mas logo depois ela tentava subir novamente. Ficamos nisso por cerca de 5 a 10 minutos, até que o lobisomem, todo ensanguentado, desistiu de subir, porém ficou ali embaixo, só esperando eu descer ou cair. Lá embaixo, o lobisomem andava inquieto, soltando resmungos e ocasionais uivos prolongados, que quebravam o silêncio da noite. Não sei quanto tempo se passou, pareceram horas, até que em determinado momento, ouvi ao longe um assobio agudo vindo da mata. O lobisomem ergueu as orelhas e farejou o ar. Logo em seguida saiu correndo na direção do som, sumindo na escuridão. Senti um alívio tão grande que por um momento esqueci o perigo que ainda corria. Me mexi no galho sem cuidado e meu pé escorregou. Tentei me segurar, mas acabei caindo de uma altura de mais de 3 metros. Caí de costas no chão com tudo batendo a cabeça. Ainda tonto e atordoado, tentei me levantar, mas uma forte pontada de dor percorreu minhas costas. Consegui me sentar e encostar no tronco da árvore. Foi quando ouvi aquelas patas pesadas se aproximando outra vez.
O lobisomem tinha voltado atraído pelo barulho da queda. Tentei me arrastar para longe, mas meu corpo não respondia direito. A fera foi se aproximando, encarando a sua presa indefesa. Tudo o que eu podia fazer era observá-lo se aproximando, enquanto tentava recuperar os sentidos. Quando a fera estava prestes a me alcançar, ouvi passos de algo grande vindo por trás de mim. O lobisomem parou de repente e pude ouvir um urro estridente e ameaçador vindo de trás de mim. Aquele urro era muito mais alto e assustador que o daquele lobisomem que foi caminhando para trás e se afastando de mim, enquanto aquilo que estava atrás ficava mais perto. Eu não conseguia me virar para ver o que era. Foi quando senti uma mão grande e forte pousando sobre meu ombro e uma voz rouca dizendo: "Não tenha medo." Diante de mim havia um homem velho e muito alto e forte, com longos cabelos grisalhos emaranhando em folhas verdes e galhos secos, e com uma pele morena toda rachada que parecia casca de árvore. Ele usava um tipo de vestimenta feita de folhas de bananeira, galhos de madeira e cipós. Seu olhar era intenso e selvagem. O homem se colocou entre mim e o lobisomem e soltou aquele urro gutural mais uma vez. O lobisomem soltou um uivo e saiu correndo de volta para a mata. Eu ainda estava atordoado e zonzo quando o homem alto se virou para mim. Sem dizer nada, ele me pegou no colo como se eu fosse leve como uma folha de papel. Depois disso, apaguei. Quando voltei a abrir os olhos, não fazia ideia de onde estava. Parecia uma caverna, iluminada por uma fogueira. Meu corpo todo doía e eu me sentia desorientado. Foi então que vi aquele mesmo homem sentado perto do fogo, mexendo em algo que cheirava forte. Aos poucos, minha mente foi clareando e eu comecei a me lembrar do que tinha acontecido. Aquele homem misterioso me salvou do lobisomem e me trouxe para aquela caverna. Eu o observava em silêncio mexer em seus caldeirões e potes cheios de ervas e raízes. De vez em quando ele olhava na minha direção com aqueles olhos profundos e sagazes. Eu não conseguia discernir bem sua idade. Seu rosto era enrugado, mas seu corpo parecia forte, como o de um homem mais jovem. Em determinado momento, ele se aproximou de mim com um dos potes, do qual emanava um cheiro forte e aromático de ervas. Com cuidado, ele aplicou uma pasta esverdeada na parte de trás da minha cabeça, que ainda latejava de dor. Senti uma sensação fria se espalhar pelo local da contusão, aliviando um pouco a dor. Depois, ele me deu de beber um chá amargo, dizendo com a voz rouca que me fortaleceria. Eu estava morrendo de sede e bebi até a última gota. Então eu perguntei para aquele homem se ele poderia me ajudar a voltar para casa, pois minha mãe devia estar preocupada. Ele disse que eu encontraria o caminho de volta se eu seguisse o rio em direção ao sol, mas deveria retornar para casa somente ao amanhecer. Pouco tempo depois, minhas pálpebras ficaram extremamente pesadas e adormeci profundamente. Naquela noite sonhei com meu pai. No sonho, ele e eu estávamos pescando, algo que costumávamos fazer juntos quando ele ainda estava vivo. Em certo momento ele me disse: "Você precisa cuidar da sua mãe. Não importa o que aconteça, sempre ouça o que ela tem a dizer. E acima de tudo, respeite-a. Ela só quer o melhor para você." Quando acordei já era dia. Estava sozinho na caverna, não havia sinal da fogueira ou do homem misterioso. Me senti desorientado até ver minha mochila e o facão do meu pai num canto. Levantei com algum esforço, peguei minhas coisas e deixei o lugar, seguindo em direção ao som de água corrente até chegar às margens do rio. Lembrei então do que o homem estranho havia dito sobre seguir o rio na direção do sol,
para encontrar o caminho de casa. Segui suas margens até chegar a uma estrada conhecida, que me levou de volta à vila onde eu morava. Corri apressado até chegar em casa. Ao me ver, minha mãe ficou aliviada, mas ao mesmo tempo brava por eu ter sumido a noite toda. Pedi desculpas, a abracei e contei toda a história para ela, que ouviu arregalando os olhos. Ela me disse: "Você teve muita sorte, Tiago. Poucas pessoas nessa vida encontram o lobisomem e vivem para contar a história." Quando contei a ela sobre o homem que me ajudou, a descrição que eu dei fez com que ela me dissesse que aquele homem provavelmente era o pai do mato, um espírito da floresta que fazia parte do folclore brasileiro. Ele habitava as matas e protegia os animais e pessoas boas perdidas. Mas caso alguém que não respeitasse a natureza se encontrasse com ele, tomava uma surra que jamais esqueceria. Fiquei surpreso com a revelação e agradecido pela ajuda que recebi. Depois daquela noite, nunca mais desobedeci às ordens de minha mãe. E nunca mais voltei sozinho àquela mata à noite, temendo encontrar novamente aquele lobisomem bizarro. Mas jamais esqueci daquela experiência e do suposto pai do mato que me protegeu. Obrigado e até a próxima.